Olá, vamos fazer uma aula aqui sobre potencial padrão de redução. Você está vendo aqui à esquerda vagões de um trem abandonado sendo deteriorado pela ferrugem, e à direita a máscara de ouro do faraó egípcio Tutancâmon. Vale destacar que a máscara de ouro aqui é muito mais antiga do que os vagões de trem. Corrosão de um metal deve ser a sua oxidação, ou seja, ocorre quando ele perde elétron para outras substâncias. No nosso cotidiano, vemos com frequência metais serem oxidados pela ação do ar úmido. Em outras palavras, esses metais estão perdendo elétrons para o oxigênio do ar. No entanto, a perda de elétrons não ocorre em todos os metais com a mesma facilidade. Alguns são menos resistentes, por isso corroem mais espontaneamente. Já outros metais são bem resistentes à perda de elétrons, o que os torna mais duráveis. O ouro, por exemplo, perde menos elétrons para o oxigênio do que o ferro. Bom, continue assistindo a nossa aula e aprenda como é possível saber se um metal oxida mais facilmente do que o outro. Potencial padrão de redução e espontaneidade das reações. Então, é a capacidade que uma espécie química apresenta para sofrer redução. Existe um número experimental que mostra para a gente a tendência que uma substância tem para sofrer redução, e este número é chamado de potencial padrão de redução. É RED. Ele diz para a gente a tendência que uma espécie química tem de sofrer redução. Vale destacar que esse potencial ele é experimental e ele depende da concentração dos íons, da temperatura e da pressão. Mas no nosso caso, vamos estudar potencial padrão. Potencial padrão é sempre aqui nessa situação. 1 mol por litro a uma temperatura de 25 graus a 1 atmosfera ao nível do mar. Beleza? Então, qualquer potencial que apareça para você nessa situação padrão é essa aqui. E o que vale lembrar é que aquela espécie que possui o maior potencial de redução é que sofre redução. Já a espécie que possui o menor potencial de redução é aquela que tem a maior tendência em sofrer oxidação. Então aqui eu tenho semi-equações de alguns metais, lítio, magnésio, alumínio, tenho do hidrogênio. E os potenciais? Os potenciais experimental, está aqui. Unidade de potencial, volt. Olhando para uma equação de redução, olha só, quando eu olho a reação da esquerda para a direita, da esquerda para a direita, é uma redução. O que eu tenho aqui? Eu tenho cátion virando metal. Cátion virando metal. Ok? Agora o oposto, metal virando cátion, é uma oxidação.
Então, quem reduz nessa equação é o cátion. É o cátion que sofre redução. Quem oxida? O metal. Vale a pena destacar que o lado esquerdo a gente chama de reagente e o lado direito, produto. Olha só, entre os cátions, qual é aquele com maior potencial para sofrer redução? É aquele que tem o maior potencial de redução. Nesse caso, a prata. A prata é um metal entre esses cátions que reduz mais facilmente. Agora, quem é que oxida mais facilmente? Quem oxida mais facilmente é quem tem o menor potencial de redução. Nesse caso, o lítio. Então, o lítio oxida mais facilmente, por ter o menor potencial. O cátion prata reduz mais facilmente, por ter maior potencial. E o que eu posso fazer com essas informações? Bom, primeiro, com os potenciais, eu consigo prever se a reação da esquerda para a direita é espontânea, ou seja, se ela vai ocorrer ou não vai ocorrer em certas condições. Nesse caso, eu quero saber se essa reação ocorre da esquerda para a direita e quero saber se essa reação é espontânea ou não. Primeiro, eu vou localizar aquela espécie que está reduzindo. Então vamos ver. O magnésio, 2+. O NOx do magnésio, aqui no produto, é 0. No reagente, 2+, e 0 aqui no produto. Quem está reduzindo? É o magnésio? Essa reação só vai acontecer se o potencial de redução do magnésio for maior do que o potencial de redução do lítio. Então, olhando aqui na tabela, olhando os potenciais, e magnésio maior que o lítio. O potencial do magnésio é maior do que o do lítio. Portanto, essa reação ela ocorre. Magnésio reduz e lítio oxida. Então, o magnésio foi de +2 para 0. Potencial do magnésio maior que do lítio. Essa reação ocorre da esquerda para a direita? Quem está sofrendo redução? Vamos ver. No caso, Al3+ para Al0. Quem sofre redução é o alumínio. O alumínio foi de 3+ para 0. Para essa reação ocorrer, o potencial do alumínio tem que ser maior do que do cobre. Olhando a tabela, alumínio e cobre. Isso não é verdade. O potencial do cobre é maior que o potencial do alumínio. Então, o que deveria sofrer redução era o cobre. Só que o cobre metálico, ele não reduz mais. Então, essa reação, ela não ocorre.
Se você mergulhar uma placa de cobre numa solução contendo cátions alumínio, aqui, essa reação não vai acontecer. Essa reação ela não vai ocorrer. Só vai ocorrer se for o oposto. Ah, como assim? Se você mergulhar um pedaço de alumínio numa solução contendo íons cobre, ela ocorre. Essa reação vai ocorrer. Potencial de redução do cobre maior que o potencial de redução do alumínio. Ok? Porque aí o cobre ele vai reduzir e o alumínio oxidar. Legal? A mesma pergunta aqui. Nitrato de prata. Essa reação ocorre? Vamos ver. Quem reduz? Vamos achar o NOx. Prata, NOx fixo, mais um. Olha, para o metal lítio, no estado fundamental, carga 0. Então, prata foi aqui de mais 1 para 0, reduziu. Quem está reduzindo? A prata, que foi de mais 1 para 0. Ela vai reduzir, se tiver o potencial de redução maior que do lítio. Vamos comparar. Olha o potencial de redução da prata. E olha o potencial de redução do lítio. Opa, a prata possui o maior potencial. Então essa reação ocorre. O lítio vai oxidar. Ele vai sofrer corrosão, enquanto a prata vai reduzir. Legal? Mais um exemplo. Agora olha só. Peguei aqui uma solução, sulfato de cobre, e mergulhei magnésio, uma placa de magnésio. Magnésio metálico e sulfato de cobre 2. Bom, o metal ele só pode oxidar. Então, se essa reação acontecer, esse metal vai oxidar. E o magnésio de 0 vai virar o magnésio 2+. Então, eu tenho aqui a reação magnésio metálico, placa de magnésio metálico, mais solução de sulfato de cobre. Formando aqui sulfato de magnésio mais cobre. Então, se essa reação acontecer, esse metal aqui, que é o magnésio, ele vai oxidar. O magnésio, ele vai aqui de 0 para mais 2. Junto com o sulfato, né? O cobre mais 2 foi para 0. O cobre que está aqui no reagente é mais 2 e foi para 0. É ele que vai reduzir. Então essa reação vai acontecer se o cobre que está reduzindo tiver seu potencial maior do que do magnésio. E ele tem? Tem sim. O potencial do cobre é maior do que o do magnésio, então o cobre reduz. Essa reação vai acontecer. Agora, se eu mergulhar cobre numa solução de HCl,
Bom, ácido é aquela solução que libera H+. Então, estou comparando cobre com H+. O hidrogênio mais 1. Para hidrogênio 0, ele sofre redução. Essa reação não vai acontecer. O potencial do hidrogênio tem que ser maior do que do cobre. Olhando aqui a tabela, o potencial do hidrogênio é menor do que do cobre. Então essa reação não ocorre. Se você mergulhar essa placa de cobre na solução de HCl, não vai ter reação química. Legal? Faça o próximo exercício.